A palavra é viva e é eficaz. Amém? Nós cremos que quando nós estamos dispostos a ser tocados pela palavra de Deus, amém? O Senhor vem trazendo libertação, vem trazendo glória, vem trazendo graça. Amém? É o texto que nós temos usado nesses nossos ensinamentos aqui, é o texto de Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina da Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? É muito importante quando nós podemos pegar a palavra de Deus e podemos entender. Semana passada nós estávamos falando sobre fé em Deus. Amém? Eu creio que uma das pessoas que precisam ser citadas, quando nós falamos de fé em Deus, talvez o primeiro, Abraão, é um homem que ele sai da sua terra, da sua parentela, ele sai por um caminho, ele não entendia para onde ele estava indo, mas ele estava sendo guiado por Deus nessa sua caminhada de fé. E andar por fé, queridos, é andar debaixo de uma palavra. Amém? Nós sabemos que quando nós falamos que Pedro caminhou por cima das águas, nós entendemos que Pedro caminhou por fé por cima das águas. Amém? Mas e o que Pedro tinha para caminhar por cima das águas? Pedro tinha uma palavra. Amém? E essa palavra era vem. Amém? Parece uma palavra tão pequena, parece uma palavra tão insignificante, mas a palavra diz que Pedro, olhando, e quando ele percebeu que era Jesus que estava sobre as águas, ou ele ainda tinha uma certa dúvida, ele disse: se és o Senhor, se é o Senhor que está aí, então me faz sair ter contigo por sobre as águas. E aí o Senhor Jesus lançou uma única palavra: vem. E a palavra diz que, traz o relato bíblico então, que Pedro saiu de dentro do barco caminhando por cima das águas. Amém? Então, muitas vezes, gente, o nosso problema é que nós ficamos buscando muitas coisas. Eu sempre falo que nós ficamos buscando muitas confirmações de Deus. Tem gente que, não, eu sou cauteloso, pastor, eu busco a confirmação. Queridos, isso não é cautela, isso é incredulidade. Eu sempre digo, Deus fala a primeira vez, então, não, mas Deus falou, eu gostaria de uma confirmação. Queridos, eu até entendo que é legal, então, eu tenho certeza que Deus vai confirmar através de outro profeta, através da palavra, ou através de algo que você recebeu, mas agora, uma terceira vez, queridos, aí então já é incredulidade, você já não está crendo naquilo que foi liberado para a sua vida. Nós sabemos que Enoque também é um homem que a palavra de Deus vai relatar que a morte não pôde com ele, por andar com Deus, ou seja, andar com Deus é andar em fé, amém? Por andar com Deus, agora Enoque foi transladado, porque a morte não pôde alcançá-lo, amém? Nós sabemos também que Davi, Davi, ele teve, a gente vai ver muito essa caminhada de fé também na vida de Davi. E nós falávamos aqui que muitos de nós ficamos esperando, quando nós tivermos aquela equipe, então nós vamos sair para fazer a missão de Deus, Ou então, alguns, em tantas outras questões da vida, eles ficam esperando ter algo grandioso ou pessoas treinadas, E quando eu olho para Davi, ele, claro, foi ungido como rei, e nós sabemos, e nós até estávamos falando outro dia sobre Absalão, que depois de um tempo, o filho de Davi, ele tomou o reino de Davi, e ele precisou entrar no palácio para se tornar um rei. Davi saiu do palácio, mas tanto dentro como fora do palácio, Davi sempre foi rei. Amém? Porque quem crê naquilo que Deus liberou, ele não precisa, queridos, de, vamos dizer assim, de uma estrutura para que possa mostrar que ele é aquilo que Deus disse que ele era.
Então, nós sabemos que Davi tinha esse comportamento. Sabemos que Davi, ele entra ali na caverna de Adulão, encontra aquelas pessoas que, com certeza, nenhuma pessoa assim de grande confiança, e Davi entrando naquele ambiente, Davi transformou o ambiente, e transformou aqueles homens naquilo que eles foram chamados depois os valentes de Davi, E a Bíblia diz que quando ele chegou ali na caverna de Adulão, eram vagabundos e desempregados que estavam ali naquele lugar. Mas na mão de Davi se tornaram os valentes de Davi. Amém? Vagabundos e endividados, quero dizer. Então eram pessoas que realmente estavam aquém de tudo aquilo que qualquer líder gostaria de ter. Mas Davi olhou e viu potencial na vida daqueles homens. Amém? Sabe, gente, a gente fala muito sobre isso, que nós pegamos pessoas e essas pessoas são como pedras brutas, Mas quando elas são trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, elas podem se tornar em pedras preciosas, Só que isso requer tempo, isso requer esforço, isso requer uma liderança que caminhe com eles. Então, semana passada nós falamos sobre fé em Deus. Então, caminhar por fé é lutar em cima daquilo que Deus falou, daquilo que Deus disse. Então, nós podemos caminhar por fé sobre a sua palavra. O que Deus liberou sobre nós? Qual foi a palavra profética que Deus liberou sobre a sua vida? Ou então, ao você ler a palavra de Deus, qual foi a palavra que te saltou aos olhos? Porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala conosco dessa maneira. Você já leu aquela palavra muitas vezes e você volta lá naquele texto bíblico e parece, opa, para aí, mas como é que eu não havia visto isso? Então são coisas que estão guardadas para se manifestar no momento certo. A Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular elucidação, amém? Mas ela é elucidada a nós através do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos buscar no Espírito Santo o que o Espírito Santo quer falar conosco através daquela palavra. A fé em Deus gera vitória, mediante a vitória sobre as práticas do pecado, libertando-nos do poder do pecado. Mediante a vitória no mundo físico, o triunfo do direito, moral sobre o erro, alegria sobre a infelicidade, a comunhão sobre a solidão, a honestidade sobre o orgulho moral ou a autoilusão, a retidão, a santidade sobre o pecado. Então todas essas coisas são transformadas através da fé, amém? Porque eu só vou me tornar, queridos, aquilo que eu consigo ver. O grande problema nosso é que muitas vezes nós primeiro queremos experienciar para depois crer. Não, crer, queridos, é antes da experiência física, amém? Primeiro você vê, primeiro você tem vamos dizer, aquela visão de futuro, e a partir dali agora você começa a caminhar para chegar ali naquele lugar. Então essa é a base da nossa fé. Não adianta nós ficarmos buscando algo científico, uma comprovação científica para a fé. O grande problema hoje das pessoas é que eles querem uma comprovação científica para a fé. Não, queridos, fé e ciência, elas não caminham junto num primeiro momento. Só depois que acontece, aí então a ciência tenta provar algumas questões aí. Amém? Mas aquilo que nós queremos trazer esta noite é aquilo que ainda nós estamos aqui falando. Então, depois da fé em Deus, nós precisamos entender o que é batismo, Ou essa doutrina que ela está no plural, chamada batismos, Embora a palavra de Deus vai dizer que é um só batismo, ele é um só batismo, mas ele tem, vamos dizer assim, os básicos, seriam essas seis características que estão dentro da doutrina de batismos, e eu até fiz aqui um bonequinho, Porque, queridos, é como que alguém que esteja recebendo em partes,
Então, quando nós nos convertemos a Cristo, muitas vezes nós vamos recebendo em partes isso, né? Nós seremos completos quando nós já tivermos passado, no mínimo, por essas 6 etapas na nossa vida de batismos. Algumas pessoas imaginam que ser batizado é somente o batismo nas águas, né? Então, na maioria, as pessoas buscam, se convertem a Cristo, e aí então a gente faz aquele cursinho de batismo e logo então, né, elas vão se batizar. Ali, ó, né? A gente já passou por isso lá no curso de batismo, eu já expliquei um pouquinho sobre isso. Só que, gente, nós não podemos parar no batismo nas águas. Até porque, na verdade, o primeiro batismo que acontece na nossa vida seria o batismo do arrependimento, né? Nós falamos então lá primeiro sobre arrependimento de obras mortas, né? Que é aquela retroescavadeira que precisa entrar ali no nosso canteiro de obras, fazer a limpeza que é necessária, ou seja, precisa entrar na nossa vida, precisa tirar aquilo que não agrada a Deus e precisa agora colocar, né, a metanoia, aquilo que nós vamos falar sobre metanoia, mudança de mente, mudar a nossa mente. Existe uma matéria também que a gente estuda que se chama cosmovisão cristã, né? O que você tem visto? Qual é o teu olhar? Porque o grande problema, gente, é que a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Amém? E aí tem pessoas que elas têm um olhar e elas olham muitas vezes somente para os pontos negativos daquilo que está acontecendo. Mas nós precisamos ter uma cosmovisão, ou seja, nós precisamos olhar como Cristo vê. A gente precisa, né, desenvolver esta visão de olhar as pessoas e olhar o que existe de bom nelas e não aquilo que existe de mal. Como é fácil, né, a gente ver os defeitos dos outros. Então, principalmente quando a gente quer fazer uma cortina de fumaça para os nossos defeitos, né? Eu vejo que hoje tem muitas pessoas que trabalham com cortina de fumaça, né? Então, apontam os defeitos das outras pessoas para que não vejam os seus próprios defeitos, né? Mas aqui dentro dessa doutrina de batismo, que é o batismo do arrependimento, né, precisa começar em nós. João, quando ele pregou o arrependimento, ainda lá no deserto, a palavra de Deus vai dizer que João, ele veio com a mensagem assim bem básica, né? Raça de cobras, raça de víboras, quem mandou vocês se esconder da ira que está por vir? Né? E aí então ele chama a atenção para que haja uma mudança de mentalidade, né? Para que aquelas pessoas possam receber o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, não pode ser recebido se você não trocar a sua mente, se você não transicionar a sua mente. Eu não posso participar de um reino invisível quando eu ainda estou fixando os meus olhos nas coisas que se veem. A Bíblia diz que aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Então, como é que eu posso agradar a Deus se eu ainda estou somente olhando com os meus olhos físicos, se eu ainda estou somente olhando somente estou olhando aquilo que eu posso ver, né? Não, eu preciso realmente me posicionar e olhar além daquilo que eu estou vendo. Por isso vem essa questão da fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas está disponível. Eu não vejo, mas é minha herança. Eu não vejo, mas é uma promessa. Então eu posso acessar. Eu tenho direito de acessar essa herança. Então vem o arrependimento. O arrependimento começa lá no batismo de João, quando João está falando sobre eles. E eu até tenho um texto bíblico que fala, né? Quando João está ali também falando sobre arrependimento, ele diz, olha, o machado está na raiz da árvore, aquela árvore que não dá fruto, o meu pai irá cortar e lançar no fogo, mas a árvore que está dando fruto, ele ainda vai podar. O galho que ainda está dando fruto, ele vai podar para que ainda possa dar mais frutos. Então, de qualquer forma, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, né? De qualquer maneira, a gente vai passar pelo facão de Deus, amém? Mas que realmente seja a poda e não seja o corte, né? Nos tirando de estar ligado com Cristo.
Amém? Porque uma pessoa, queridos, que está ligada em Cristo e ela não está dando fruto, ela está tirando a força da árvore. A palavra de Deus vai dizer que Deus Pai é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Sabe, não tem coisa pior do que aquele ramo seco, é aquele ramo que está somente tentando tirar a vivacidade da árvore, né? E não está, na verdade, contribuindo, né, para que a árvore possa se desenvolver. Então nós, como cristãos, precisamos entender que nós estamos em um corpo chamado corpo de Cristo. E se nós não estamos desenvolvendo, a gente muitas vezes está somente sugando energia do corpo. Aqui não tem esse tipo de pessoa, né? Mas em algumas igrejas tem, né? Aquela pessoa que não contribui com nada, mas que está sempre querendo atendimento. Toda hora atendimento, toda hora atendimento, toda hora atendimento. E pastor é isso, pastor é aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E eu digo contribuir não somente numa questão de dinheiro, querido, de contribuir em buscar fazer alguma coisa, em buscar se apresentar, ser voluntário para alguma missão da igreja, né? E eu tenho certeza, gente, que até no se apresentar para uma determinada missão, né, a pessoa muitas vezes é curada no caminho. Tu sabe aquela questão quando Jesus ele ora sobre os leprosos, né? E aí ele diz, agora vai lá e se apresenta ao sacerdote. E aí enquanto os leprosos caminhavam, né, eles não foram limpos na mesma hora. A Bíblia diz que eles saíram dali e eu creio que eles estavam no mesmo estado. Mas no caminho, enquanto estavam caminhando, estamos limpos. E aí a palavra de Deus vai dizer que um deles voltou para agradecer ao Senhor. Somente um daqueles 10 que foram limpos. Mas queridos, como que eles foram limpos? Eles foram limpos quando eles obedeceram, né, a palavra de Cristo e estavam caminhando agora para se apresentar ao sacerdote. Amém? Então nós sabemos que quando nós também caminhamos na nossa caminhada cristã, também nós podemos então ser limpos nessa caminhada, né? Então, o arrependimento, a metanoia não vem da noite para o dia, né? A gente muitas vezes se converte, a gente precisa realmente tirar as obras que nos levam para a morte, precisamos abandonar algumas coisas na nossa vida, e aí então vem vindo novos pensamentos, né? Batismo nas águas, então, é uma aliança que você faz com o Senhor, né? Batismo vem da palavra baptos, né? Lá no grego, e baptos, gente, é mergulhar. Pastor, por que vocês no dia do batismo mergulham as pessoas? Porque o ato de mergulhar é batismo, né? Então, quando você for imerso ou submerso nas águas, então esse é um sinal que você foi batizado. Nós sabemos que os judeus, eles têm prática de batismos quase que para todas as coisas, até os talheres que eles vão comer, eles batizam, né? O ortodoxo, ele batiza antes dele fazer uma refeição, principalmente se ele está num outro lugar, mergulha o talher na água, né, para depois poder utilizar aquele talher. Então é o que eles chamam de cerimônia de purificação, né? Nós sabemos que antes de um casamento, ninguém podia entrar no casamento sem passar pela cerimônia de purificação, que era a lavagem de pés e de mãos, para depois poder entrar então numa festa de casamento. Tanto é que depois o próprio Cristo usa aquelas bacias de pedra, né, para poder depois transformar a água em vinho, para servir naquela festa de casamento onde acontece ali o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Então, nós sabemos que o judeu também usa aquilo que nós chamamos de mikvê, né? E antigamente, né, nós sabemos que os nossos pastores, muitos dos nossos pastores acabaram achando que tinha que ser como no mikvê, né? O que é o mikvê, pastor? O mikvê é um tanque como esse nosso, que na casa de um judeu ortodoxo vai ter, e as mulheres, depois do ciclo menstrual, elas precisam passar pela cerimônia de purificação, então elas precisam entrar na água de um lado, para deixar as suas,
a sua impureza, né? E elas não podem voltar pelo mesmo lado que entraram. Então, se entrar por aqui, precisa sair pelo outro lado do tanque, né? Senão não estão purificadas. Os nossos pastores diziam, viu, a gente faz aqui o batismo e depois não pode mais entrar na água, porque senão a pessoa vai pegar os pecados das pessoas que foram batizados, né? Não sei de onde é que eles saíam, né, com esses pensamentos, né? Talvez um pouco em cima dessa doutrina, né, ortodoxa, né, que do mikvê, né, que era o lugar de purificação. Passava ali, sai do outro lado, depois tem que esvaziar a banheira, mandar embora a imundície, o pecado, para depois ela poder estar pronta para voltar para casa, né? Algumas pessoas falam sobre a lei, né? O apóstolo Paulo diz que se for para usar a lei, então que deve se cumprir toda a lei, né? E dentro da lei tem essa cerimônia de purificação, né? Então eu acho que é meio complicado, principalmente nos nossos dias, né? Alguém que pode seguir toda a lei. Mas aqui então, dentro dos batismos, nós vamos ver o batismo do arrependimento, batismo nas águas, batismo no corpo, batismo no Espírito Santo, batismo do fogo e batismo do sofrimento, né? E o batismo do sofrimento, eu sempre digo, pessoal, não peça, mas ele vem. Aleluia, amém? Então são partes da nossa vida, queridos, né? O arrependimento então vem para transicionar a nossa mente, né? Eu preciso me arrepender daquilo que eu estava vivendo, eu preciso entender que eu preciso de um Salvador. Aí o batismo nas águas então é um batismo que simboliza a aliança, então eu estou fazendo uma aliança com Cristo. Dentro do batismo nas águas, então, a gente faz a cerimônia de sepultamento, quando a pessoa desce, né, nas águas, morre a antiga criação e agora nasce um novo protótipo. Aleluia! Glória a Deus, é uma nova pessoa, é uma nova vida. E nós precisamos entender isso. No Espírito, principalmente, essa pessoa nasceu de novo. Agora, aí algumas pessoas dizem, e o batismo no corpo? O batismo no corpo é o batismo na igreja, queridos. O que é? É você realmente é a plenitude de Cristo, é ser incluído como igreja de Cristo. A gente fala muito que existe uma diferença em participar da igreja e ser igreja. Então a igreja, queridos, está espalhada em muitas denominações. Amém? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja universal. Ela está em muitos lugares, em muitas denominações. E tem muitas pessoas que às vezes ficam apontando a igreja. Eu acho que um dos maiores defeitos de muitos pregadores é isso, é falar mal da igreja. Queridos, a igreja, ela é potencializada pelo Espírito Santo. Aquele que se tornou igreja, ele está vivendo a plenitude de Cristo Jesus. O que é a igreja? A igreja é aquela noiva que está sem ruga, está sem mácula, está preparada. Mas todos nós somos igreja, pastor, nem todos ainda se tornaram igreja. Muitos participam de uma igreja, caminham dentro de uma congregação, mas ainda não são a igreja de Cristo Jesus. Então isso é muito forte para nós. Nós precisamos realmente buscar a cada dia chegar à plenitude de Cristo, em um lugar onde realmente nós podemos nos apresentar a Jesus. E como que isso acontece, pastor? O que eu preciso fazer? Você não precisa fazer nada, você precisa ser. Aleluia! O grande problema nosso é achar que eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa alcançar a plenitude de Cristo. E ao contrário, queridos, quanto mais eu busco em Cristo, entender quem eu sou, entender o que Ele pediu para que eu faça, entender o que é ser a igreja de Jesus Cristo, é agir como Cristo agiria, é viver como Jesus nos ensina. Temos aqui o batismo no Espírito Santo, e aqui eu escrevi ser como Cristo. O que o batismo no Espírito Santo nos capacita? A sermos como Cristo. Amém? Nós sabemos que Jesus, até os seus 30 anos de idade, talvez Jesus aconteceu esses batismos aqui quase que num dia só, aconteceu ou numa semana.
ele pôde alcançar quase que todos esses batismos aqui. E nós vamos ver, né, Jesus chegando até João. João pregava o batismo do arrependimento. Eu creio que Jesus não precisava se arrepender de nada, mas ele, para que a lei se cumprisse nele, ele se apresenta para o batismo, né? E dentro do batismo, agora, o João diz, olha, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, né? É você que deveria me batizar, mas Jesus, numa lição de humildade, ele diz, não é assim que funciona, é você que me batiza. Por quê, queridos? Porque o batismo deveria ser feito por um sacerdote, amém? E João era o sacerdote, né? Aquele que iria ativar o ministério de Jesus. Então, uma das coisas que eu já tenho falado aqui na igreja, e que as pessoas às vezes não entendem, é que nós precisamos de um homem, queridos, para nos ativar ministerialmente. Existem pessoas que são arrogantes, e dizem, não, eu não preciso de ninguém. Não, eu posso orar aqui em casa, eu vou receber o poder do Espírito Santo, e eu vou sair e fazer a obra. Não, queridos, não é assim que funciona. Jesus, o Filho de Deus, nasci de maneira virginal, do ventre de Maria, ele tem que ir até João, o sacerdote, que vinha de uma linhagem sacerdotal, se apresentar para ser batizado, né? E ter a humildade de agora ir até as águas do Jordão e ser batizados. Agora sim, ali no batismo, depois de passar pela aquele cerimônia de sepultamento, vamos dizer assim, agora, sai o carpinteiro, deita-se ali o carpinteiro de Nazaré, amém? E levanta ali Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus. Olha a diferença. Deita-se o carpinteiro de Nazaré, levanta-se o Filho de Deus. E aí então, naquele mesmo dia, vem agora a resposta do alto dizendo, este é o meu filho, Ruiós, o meu filho de maior, a quem eu tenho prazer. Né? É como se Deus dissesse, olha, agora eu tenho um representante na terra, eu tenho um governante na terra, eu tenho alguém que me representa na terra. E eu creio que às vezes, gente, muitos de nós não entendemos isso. Passamos pelo batismo, levantamos do batismo e somos mais um que não entendeu o que aconteceu. Não, quando nós saímos do batismo, eu creio que a mesma confissão que Deus fez para Cristo, para Jesus, é a mesma confissão que Ele continua fazendo quando nós nos levantamos do batismo. Está aí o meu filho de maior, meu filho a quem eu tenho prazer, eis aí o governante, eis aí aquele que tem a palavra da justiça na sua boca. Amém? E aí então, Jesus se levanta naquele mesmo dia, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, o Espírito do Cristo, ou o Espírito Santo repousa sobre ele, amém? E aí então, nós vamos ver que a partir dali, agora Jesus vai para o deserto para ser tentado, né? Não poderia ter esperado uns dias, né? Não, queridos, tem que ser agora, tem que ser já. Então veja que toda essa passagem que nós vamos ver aqui aconteceu, né, com Jesus, já ali naqueles primeiros dias do seu ministério, né? Claro que depois no deserto foram 40 dias sendo tentados, né? Então ali nós vamos ver o batismo no fogo e nós vamos ver ali o batismo do sofrimento, né? Sofrimento de Jesus. Jesus ali com fome, Jesus com sede, Jesus esperando uma palavra do Pai, né? E nós vamos ver ali também o batismo com fogo, né? Jesus sendo provado sobre a sua identidade. Eu acho que o batismo com fogo vem realmente para provar a nossa identidade, né? Quem que você é? Porque, queridos, de barriga cheia e de carro novo, todo mundo é filho de Deus. Aleluia! Mas agora, naquele momento de adversidade, naquele momento que às vezes, né, nos encontra as adversidades que nós não gostaríamos de viver, será que você ainda continua se vendo como filho de Deus? Será que você ainda continua se vendo como um filho amado? Então, eu creio que esse batismo com fogo que Jesus passou lá no deserto, né, era realmente para afirmar a sua identidade. Deus já havia dito, eis aqui o meu filho amado, mas agora ele precisava demonstrar para Satanás, para o próprio acusador, quem ele era. Se tu és o filho de Deus, então
torna essas pedras em pão. E Jesus, não, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, o problema de identidade é você que tem, eu não tenho, eu sei quem eu sou. Amém? Então eu creio que as palavras de Jesus ali no deserto, todas elas foram essas. Aí Jesus retorna, né? Passou pela aprovação, passou pelo batismo no fogo, venceu. Satanás não foi páreo para ele. Estou pronto agora. Aí Jesus sai dali e vai, depois de 40 dias, tu imagina, né? No deserto, não devia estar muito cheiroso, nem muito bonito de aparência, e ele vai direto para a sinagoga, né? Vai lá para a sinagoga de Nazaré, bem no lugar onde ele nasceu, onde todo mundo conhecia ele, e a Bíblia diz que ele, ao entrar na sinagoga, o homem entrega para ele o livro, e ele abre então em Isaías, e ele começa a declarar dizendo, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me chamou para abrir vista aos cegos, para curar os leprosos, ressuscitar os mortos. E depois de ler o texto de Isaías, ele enrola o livro, coloca no seu lugar e se assenta. E aí faz a declaração mais pesada do dia. Hoje se cumpriu essa palavra. Mas como que se cumpriu essa palavra? Mas nós conhecemos esse cara. Esse aí é Jesus, é o filho da Maria. As suas irmãs aqui se criaram no nosso meio, seus irmãos se criaram no nosso meio. Como é que ele diz que se cumpriu essa palavra nele? E aí a Bíblia diz que eles lançaram ele dali, levaram ele até um despenhadeiro. A vontade deles era jogar ele despenhadeiro abaixo, né? O que Satanás não fez, os homens queriam fazer. Né? Então, às vezes, nosso problema não é só Satanás, gente. Sabe, é quando você chega lá e faz uma declaração como essa, eu sou filha amada do Senhor. Mas que filho amado, o quê? Tem algumas pessoas que às vezes olham, né? Principalmente quando a pessoa vem de um assim, alguém que foi muito, né? Foi uma pessoa muito complicada no passado, né? Então, passa por essa conversão, que nós chamamos de conversão, né? Mas só quem não te conhece, né? Coitado desse teu pastor aí. Você já não ouviu isso? Só quem não te conhece, né? O meu pai diz que quando ele se converteu, né? Aí chegou lá no cais do Porto, onde ele trabalhava, né? E daí diz que um rapaz lá, mas é verdade que tu se tornou crente, né? E o pai disse, sim, graças a Deus, né? Mas só esse teu pastor que não te conhece para acreditar numa coisa dessa. Mas quando Deus, ele toca na gente, quando Deus transforma a nossa vida, né? O pai conta o testemunho dele, que ele estava, um dia antes, ele estava num jogo de carteado, o pai gostava do negócio, né? E aí tinha levado umas cartas a mais, né? Ainda de tudo era ladrão. E aí, quando estava no bom do baralho, né? O cara disse, não, mas tá errado esse negócio, vamos contar as cartas. E aí, quando se propuseram a contar as cartas e viram que ia dar problema, né? Aí que se tramaram no soco, um tinha uma adaga, já passou uma adaga na lâmpada que estava em cima da mesa e saltaram pela janela e saíram, né? E aí, o pai disse que... Aí trabalhava no porto, né? Com algumas pessoas ali, e tinha um irmão lá que era da igreja. E aí convidou ele, né? Olha, tu não quer ir lá na igreja batista, lá, a igreja do Canalete, né? Que chamava. E aí o pai disse, o pai não tinha muito interesse na coisa, né? E aí, mas tem umas gurias bonitas lá. E toco gaita e canto, né? Opa, daí já interessou, né? Vamos lá pelas gurias, pelo menos. Ainda disse que o pai perguntou, né? Mas elas namoram... namoro ímpio, né? Antigamente dizia ímpio, né? Elas não namoram, mas pelo menos a gente vai lá e toca o gaita, é bonito, né? Então vamos lá ver. E aí quando o pai chegou, né, ele conta que foi num grupo de jovens, né? E estava o pastor Lima, hoje
Bom, o pai está com 89, então o Lima já está com 90 e todos, né? Aí o pastor Lima estava pregando, e aí meu pai conta que o pastor Lima estava chorando, pregando e chorando. E aí o pai, naquela criação portuguesa, né? O meu avô era português, e aí disse, mas olha só o tipo de gente, homem não chora, né? Que tá chorando esse camarada aí, né? Que coisa feia. E aí isso que o Lima enxugou as lágrimas, apontou para ele e disse, eu não estou chorando por mim, eu estou chorando por ti. E ele só tinha pensado, né? Ele nem tinha falado, né? Ele só tinha pensado. E o Lima aponta para ele e diz, eu não estou chorando por mim, eu estou chorando por ti, porque o caminho que tu anda é um caminho de morte. Né? E começou. Aí diz que a partir dali o Lima parou de chorar, mas daí só ele chorou. E aí quando chegou no final do culto, né? O pai conta que aí o camarada que tinha convidado ele para ir no culto, né? Diz, fiasquento, viemos aí para ver as meninas, tu só chorou, seu fiasquento. E aí o pai, fiasquento, não fiasquento, agora eu quero Jesus, eu não quero mais essas bagunças, né? E ali foi uma das decisões do meu pai, foi num culto de jovens, né? Então veja o quanto é importante, né? A gente às vezes acha que não está fazendo algo tão grandioso, né? Mas não sabia que naquele dia, né? Deus estava levantando um pastor ali no meio deles, né? E isso é muito importante, né? Então, são batismos como esse, né? Batismos, Jesus também foi provado, né? Os homens, então, querendo jogar Jesus dali de espinhadeira abaixo, né? Além dessa, claro, a gente vai ver que toda a vida de Jesus, né? Ela vem, então, porque ele tinha um propósito, né? E esse propósito estava em também passar pela cruz, né? Então, o sofrimento de Cristo também passou pela cruz, passou pela via dolorosa, passou pelos escárnios, passou por todas aquelas questões, né? E eu gosto muito, né, daquilo que o pastor Pio fala, que o corpo de Cristo não precisa sofrer duas vezes. Aleluia, amém, não precisa sofrer duas vezes, Jesus já sofreu. Por isso, queridos, o nosso sofrimento que vivemos hoje, na verdade, é o amor de Deus sobre nós, amém? Às vezes, nós precisamos aprender algumas lições, e às vezes essas lições só vão acontecer quando nós passamos por algumas adversidades na nossa vida. Então nós muitas vezes encaramos sim como um sofrimento, sobre um problema, mas são etapas na nossa vida que são necessárias para o nosso amadurecimento. Sabemos que hoje, mais do que nunca, né, existem muitas pessoas que cresceu o corpo, mas a mente ainda não cresceu. Ainda tem pessoas que ainda se ferem por coisas tão pequenas, né, por palavras tão pequenas. Então eu acho que Deus, muitas vezes Ele permite que a gente passe por alguns momentos como esse, tanto o batismo no fogo, como o batismo no sofrimento, né, que é para que realmente a gente possa criar músculos espirituais, né, de entender que as adversidades vêm. E o próprio Paulo ele vai escrever dizendo, né, que esses sofrimentos passageiros nunca se compararão ao peso de glória que Deus tem preparado para aqueles que amam. Amém? Então, todo sofrimento, querido, é passageiro, mas a glória é eterna. Amém? Aquilo que está sendo feito, aquilo que está produzindo dentro de nós, é algo poderoso. Ele diz, em todos os lados somos angustiados, mas não atribulados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não destruídos. Levando sobre nós o quê? O sofrimento de Cristo. Para que no dia da sua ressurreição nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Amém? Então são etapas que nós passamos na nossa vida, são batismos necessários. Para que a gente possa chegar aquilo que nós falamos na semana passada sobre estar na estatura, na plenitude de Cristo Jesus. A vontade de Deus é o quê? Que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho. Aleluia! A vontade de Deus é que você se torne um Cristo. Por isso, os cristãos, vamos dizer, foram chamados assim, né, porque realmente eram pessoas que
representavam a Cristo, né? Que realmente você seja conhecido como um cristão, não somente como um mero seguidor da igreja, um mero participante, né, dos eventos da igreja, mas que as pessoas olhem para nós e possam ver Cristo em nossa vida, né? E eu não estou falando somente da pessoa de Jesus, embora Jesus foi um grande exemplo a ser seguido, mas realmente é o Cristo, a unção que estava sobre Jesus, agora manifestando sobre nós. Porque quando a unção de Cristo manifesta sobre nós, né, primeiro, ele vai trazer o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito é maravilhoso. E depois ele vai trazer os dons espirituais, né? Então, o Espírito sobre nós, né, a unção do Cristo sobre nós, vai trazer o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito eu tenho certeza, gente, que a gente não vai mais se incomodar quando a gente tiver com o fruto funcionando. Amém? Quando eu estou nervoso, eu preciso de mansidão, né? Eu preciso de domínio próprio. Então, se nós buscarmos em Cristo Jesus, a gente vai ter. Eu preciso de bondade para poder olhar com olhos de amor para as pessoas que estão precisando. Muitas vezes, gente, principalmente quando nós nos criamos assim uma criação um pouco mais dura, né, nós temos problema em entender o sofrimento dos outros. E às vezes, até a gente já passou por algumas experiências semelhantes, e a gente acha que aquilo que a gente passou é semelhante ao outro, só que nós não sabemos que cada pessoa tem uma forma de ver a dor, né? Eu falo sobre a Bruna, né? A minha filha mais velha, e quando a gente ia no pronto-socorro, né? Principalmente para fazer uma injeção, Jesus, devia ser uma dor muito dolorosa, né? Porque ela gritava, ela chorava e depois ela vomitava. Coitada da enfermeira que tinha que aplicar a injeção, né? Então, claro que ali ela era criança, né? Então nós também sabemos que muito disso é o nervosismo de uma criança. Depois veio a Duda, né? A Duda já não tinha muito esse problema, né? Eduarda, ela quase que se criou sozinha, né? Eduarda resolvia as coisas. Eu brincava que ela hoje foi para o lado da psicologia, né? Porque ela teve um bom exemplo, ela teve um ouvido, né? Um ouvido de escuta, que era um cachorrinho dela chamado Salsicha, né? Então ela ficava brava lá dentro de casa, ela corria lá para trás e ia conversar com o Salsicha. Porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Então ela não tinha problema de passar pela psicanálise, né? Nem que fosse pelo cachorro, né? O cachorro não ia dar muitas respostas para ela, mas ouvia que era uma beleza, né? Então eu acho que hoje ela foi para esse lado já, porque ela foi bem tratada pelo Salsicha, né? Então cada pessoa, né, tem o seu ponto forte, o seu ponto fraco. E nós precisamos também olhar, né, com longanimidade, com bondade, essas pessoas que às vezes não conseguem superar alguns problemas, né? Mas todos os batismos, queridos, vêm nos trazendo capacitações, amém? Então o batismo das águas vem nos trazendo aliança, né? O arrependimento, uma mudança de mente, metanoia, né? Um batismo no corpo, a plenitude de Cristo, né? Ser batizado no corpo, querido, é estar participando dos ministérios da igreja, é ter pertencimento no corpo de Cristo, é entender que você foi chamado para trazer transformação também dentro da cidade, dentro dos lugares que você está colocado. Batismo no Espírito Santo agora nos torna como Cristo, né? No Espírito Santo, então, nós falamos semana passada, eu tenho a onisciência, a onipotência, a onipresença, né? No batismo no fogo, então, ele vem purificando, vem, né, nos purificando para que nós estejamos cada dia mais preciosos diante de Deus, né? Estar diante de Deus é estar em pureza, né? Então, quanto mais fogo, mais pureza no nosso coração. E o sofrimento, então, vem realmente trazendo o amor de Jesus para a nossa vida, o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor de Jesus, trazendo transformação para a nossa vida.
Amém? Então que nós possamos passar por essas capacitações, né? Porque através dessas capacitações nós vamos poder então nos movimentar, né? Como corpo de Cristo, como corpo místico de Cristo, né? Foi isso que eu estava falando antes. Existe a igreja como denominação e existe a igreja como corpo místico de Cristo. Amém? Então, existem várias congregações, várias denominações e existe a igreja de Jesus Cristo, que está representada em muitos lugares, né? E Deus usa, gente, pessoas de todas as denominações. E é tão interessante, e eu conversei um pouco, né? Já vamos encerrar, mas eu conversei um pouco aqui com a companhia Nicia ali, né? Os irmãos do teatro, e ele falou das experiências deles, né? Em entrar em uma igreja que é mais religiosa, aquela igreja das irmãs do cabelo comprido, né? Do vestido longo, estar em igrejas... às vezes, né, de outro tipo de pensamento, outro tipo de doutrina, e eles poderem ver o Espírito Santo se movimentando em todas as igrejas, de maneiras diferentes, de formas diferentes, o quanto impressionante é isso. Porque às vezes, gente, nós acabamos caindo nessa besteira de achar que Deus só fala na nossa igreja, em achar que Deus só pode usar o nosso ministério, em achar que Deus só faz aqui. Não, queridos, Deus Ele faz, e Ele faz aonde Ele quer, né? Então, às vezes, talvez alguns desses cristãos não vão viver algumas experiências que nós tivemos, talvez até porque foram limitados, né, em algumas questões que fazem parte das doutrinas da sua igreja, né, dos ensinamentos da sua igreja, né, não vão viver algumas experiências, mas Deus está ali, amém? O Espírito Santo está se movimentando ali. Outros pregam de outra forma, de outra maneira, mas também o Espírito está ali. Como o próprio apóstolo Paulo, quando está falando ali sobre os dons, ele está dizendo, é o mesmo Deus que opera tudo e em todos, amém? Então é o mesmo Deus. As operações vêm de Deus. Agora, se Deus quer aqui, se Deus quer ali, se Deus quer acolá, se é na Assembleia de Deus, se é na Batista, se é na Presbiteriana, se é na Igreja do Véu, se é na Congregação Cristã do Brasil, não importa, queridos. O importante é que Deus tem representantes em todas essas congregações. Amém? Nem todos são igreja, como nós já falamos. Mas a igreja está espalhada em todas as congregações. Isso é maravilhoso, ver Deus agindo de várias formas e de várias maneiras. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.